Olá! Estamos de volta com mais um programa Conversando Direito. Hoje, para entender melhor o que significa a paternidade responsável, tanto no âmbito jurídico quanto no âmbito da psicologia. Estão aqui conosco dois profissionais especialistas que vão nos ajudar a compreender melhor o tema paternidade responsável. O primeiro deles é o advogado Dr. Rachid Silva, que é especialista em direito de família. E o Dr. Hélio Miranda, que é psicólogo clínico do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Eu gostaria de dizer que é um grande prazer recebê-los aqui no nosso programa. Muito obrigado, prazer nosso. Pois é, eu fiquei com uma curiosidade, doutor Hélio. Explica um pouco o seu trabalho, o que é um psicólogo clínico do Tribunal de Justiça. Bem, a denominação que a gente tem lá é psicólogo judicial, né? Mas como a minha área especificamente é de família, a gente não pode deixar de entender que a ideia da clínica está próxima disso. O que a gente trabalha na área de família são os processos em que tem os conflitos de família que, por algum motivo, os juízes, os advogados ou os promotores, né, eles entendem que seria interessante a gente atuar realizando o que é chamado de estudo psicológico. E aí nós vamos abordar as pessoas, vamos escutar as pessoas da rede familiar, as crianças, adolescentes também, para tentar ajudar, auxiliar, né, nesse sentido de resolução do conflito familiar. Encontrar uma saída que possa ser tanto jurídica quanto, vamos dizer assim, relacional mesmo, afetiva. Entendi. Seria um apoio aos magistrados para encontrarem uma melhor saída para o conflito, não é isso? Sim, entendi. Exatamente. Bom, doutor Rachid, o que, sob o ponto de vista jurídico, do direito, é considerado paternidade responsável? Exclusivamente do ponto de vista jurídico, nós temos que essa paternidade responsável é o estrito cumprimento do poder familiar. Esse poder familiar hoje é assim tratado, antigamente era pátrio poder, né? Ficava restrito apenas ao homem, ele hoje é dividido entre homens e mulheres, pais e mães, e naturalmente que a lei, assim como a sociedade, esperam a corresponsabilização desses dois elementos na paternidade e maternidade. Então, para nós, o cumprimento estrito dos deveres previstos na lei para aquele que é pai. Certo. Sob o ponto de vista da psicologia, o que nós podemos considerar como paternidade, incluindo pai e mãe, responsável? Responsável. Sim, pois é. Então, se a gente partir da ideia da própria palavra responsável, aí pegando esse âmbito psíquico, né, que é responder por alguma coisa, né, se colocar a responder, a gente pode pensar assim, essa ideia de paternidade responsável, a paternidade, né, nesse sentido de parentalidade, tem relação com o fato de que alguém se põe no lugar de cuidar, de proteger e de transmitir alguma coisa ao outro, né? Esse lugar da função paterna e materna é justamente o lugar onde o sujeito vai encontrar uma referência afetiva, psíquica, simbólica sobre o que é estar em sociedade, o que é se relacionar com os outros, o que é construir um lugar próprio, encontrar um lugar próprio. Então, exercer uma paternidade responsável nesse sentido é se colocar nesse lugar e com o desejo de transmitir, de cuidar, de proteger. O senhor falou em referência, isso é muito importante, porque me parece que se alguém convive num ambiente familiar em que ele não tem essa referência é a violência, é o descuido, é o desprezo, possivelmente ele pode vir a transferir essa referência ou não. A gente pode dizer que um sujeito marcado por uma relação familiar, social, em que esse descuido, essa falta de uma orientação, falta de um lugar que ele possa se encontrar, provavelmente ele vai retransmitir isso também, porque é alguma coisa que, se ele não conseguir elaborar, vai faltar, vamos dizer assim, como uma referência para ele. Né? Para ele. Então, assim, o interessante é quando esses laços familiares podem auxiliar a constituir essa pessoa, encontrar, se colocar frente às suas questões subjetivas, encontrar as respostas e o rumo na vida, vamos dizer assim, que é isso que uma família ou laços familiares podem transmitir. Né? É verdade. Doutor Rachid, a Constituição Federal protege a família, estabelece que ela é a base da sociedade. Em que consiste essa proteção? Na verdade, se nós entendemos que essa base da sociedade é o sustento de todo o nosso sistema jurídico de convivência, essa proteção ela tem que estar voltada justamente ao cumprimento desses deveres da família.
Então, a primeira coisa que nós temos hoje na Constituição, que é uma lei maior do país, que vigora desde 1988, esse enquadramento da pessoa como sendo a principal figura dentro do ordenamento jurídico. Então, a primeira coisa que nós temos que defender é essa dignidade ampla da pessoa. E ela começa desde antes do nascimento. É um nascituro, que a gente chama, né? A pessoa que vai nascer, ela já está protegida dentro da barriga da mãe. Às vezes até fora. Hoje nós temos a figura da reprodução assistida, né? Que a gente tem aí todo o protecionismo da lei para essas pessoas que vão nascer e depois que nascem, até chegar à idade adulta, essa capacidade de proteção do Estado, ela é transferida a responsabilidade à família que sustenta a sociedade. Se a família vai bem e cuida dos seus menores, das crianças, dos adolescentes, nós teremos adultos responsáveis, trabalhadores, educados, enfim, pessoas que vão contribuir para uma sociedade mais definida. Sob o ponto de vista da psicologia, da segurança, qual a importância da família para o indivíduo? Então, assim, como eu estava dizendo antes, eu acho que em continuidade, né, também é o que o Dr. Rachid está dizendo, a família é esse lugar primeiro onde o sujeito encontra os seus primeiros laços, o seu primeiro lugar, onde ele tem uma referência, né? A partir daí ele se insere na sociedade. Evidentemente que há pessoas que perdem os laços familiares, estão aí abrigados ou diversas, né? Mas eles buscam constituir esses laços, né? Então, a relação de parentesco, ele tem um caráter simbólico fundamental, de fundamento mesmo, para o sujeito se constituir e encontrar o seu caminho. Então, sem esses laços familiares, as crianças assim, elas ficam perdidas. Elas buscam encontrar isso onde elas estiverem. Por isso, algumas dessas crianças ou adolescentes encontram esses laços justamente, por exemplo, nas gangues, ou onde eles se relacionam com outros grupos, onde não tem uma referência de um adulto que sirva, que ocupe esse lugar familiar. Ele vai procurar, por exemplo, algumas crianças chamam os outros adolescentes que supostamente cuidam deles de mãe social, pai, né? É isso, é buscar uma referência, porque isso é fundamental nessa Constituição. Interessante. Doutor Hélio, uma pessoa que, digamos, teve uma referência que não foi a mais adequada na sua família, foi vítima de violência, ou foi vítima de abandono, ou foi vítima de descuido, e hoje luta com essa memória, né, com essa memória passada negativa, mas constituiu a sua família e muitas vezes até inconscientemente está reproduzindo aquilo que ele foi vítima. O que o senhor poderia dizer para uma pessoa dessa? Olha, primeiro a gente tem que pensar assim, a memória nos constitui mesmo, é a nossa história, né? Mas a gente também não é necessariamente totalmente passivo a essa história. A gente pode fazer alguma coisa como que fizeram de nós, vamos dizer assim, né? Então, assim, todo mundo pode ter a chance de buscar recursos variados aí, no intuito, e instituições variadas também, no intuito de reelaborar essa história e poder rever suas questões. Agora, primeiro, se existe uma reprodução do tipo que você acabou de citar, primeiro a pessoa tem que se dar conta de que está havendo essa repetição. A repetição das questões vividas na infância, elas realmente acontecem muitas vezes. Então, quando a pessoa pode se dar conta disso, aí sim buscar algum caminho, um atendimento, ou às vezes determinados grupos também, onde as pessoas trocam experiência e ajudam. Tem vários recursos possíveis, mas primeiro tem que se dar conta disso, né? Entendi. E como se dá conta disso? Pois é, por exemplo, às vezes quando a gente está conversando aqui, alguém pode se dar conta disso. Né? Assim, acho que esse é um intuito também de poder colocar o assunto à baila, né? Mas talvez algumas pessoas vão se dar conta disso quando o sofrimento fica mais intenso, quando as questões se embaralham, aí elas buscam ajuda em alguém que possa orientar. De repente essa pessoa toca nesse ponto e agora muitas vezes não tem a pessoa por si mesma, ela entra numa repetição que ela não se dá conta. Então é preciso mesmo que um outro diga, olha, às vezes é um outro afetivo, um outro familiar, às vezes é um amigo, às vezes é um profissional que vai indicar, olha, aí tem alguma coisa que não está legal. E a pessoa dá aquele clique, né? E aí sim buscar um outro recurso. Assim. Puxa, tomara que o nosso programa dê o clique em muita gente. Bom, doutor Rachid, o senhor poderia elencar, sob o ponto de vista da lei, da Constituição e da lei, quais são as obrigações dos pais em relação aos filhos? Sim, basicamente nós temos as atribuições do chamado poder familiar que eu falei,
separadas em grupos de interesses do direito. O primeiro deles, sem dúvida nenhuma, é o sistema da guarda. O sistema de guarda, ao contrário do que as pessoas pensam, que é simplesmente manter o filho na companhia de um ou de outro dos pais, ele é subdividido em pelo menos 3 elementos bastante objetivos. Primeiro, cuidado, né? O natural cuidado que deve se ter. O ser humano é um dos seres vivos mais dependentes que tem na natureza. Ele, até chegar mesmo à idade adulta, ele é considerado incapaz, totalmente incapaz perante a lei até os 16 anos, e entre os 16 e os 18, consideramos relativamente capaz. Ou efetivamente, ele só vai ter mesmo capacidade plena após os 18, se não tiver nenhum problema mental, nenhum problema que o torne incapaz perante a sociedade. Em considerando isso, essa guarda, então, primeiro é dividida em cuidados, todos os cuidados inerentes, alimentação, vestuário, o sistema de saúde, cuidado com a saúde da criança, depois do adolescente, também a questão social, e a gente vai ver que depois nós vamos encontrar um segundo elemento, que é o chamado custódia. A custódia efetivamente está ligada com a guarda, é manter consigo o filho menor. Então, o menor não pode viajar sozinho, principalmente para fora do país, ele não pode viajar de um estado para o outro sem autorização dos pais, a não ser acompanhado por pessoas da família, e assim segue. E o último dos cuidados que nós falamos é a questão do controle. O controle pode ser visualizado nessa medida, da medida certa do castigo, da reprimenda, quando nosso filho, às vezes, passa do limite social, e aí voltamos àquela ideia da base da sociedade. Se meu filho vai à escola, e na escola ele tem um procedimento que não está dentro daquelas conformidades da escola, eu tenho que repreendê-lo à medida que a escola me avisa de que aquilo acontece. É papel dos pais fazer também essa repressão, na medida que não traumatize, não é na medida com castigo físico. A lei, o Estatuto da Criança e Adolescente, fez aniversário agora de 25 anos, né? Nós temos ali uma lei das mais perfeitas do mundo, mas ela só vai funcionar se você, pai, você, mãe, tiver o cuidado de agir na medida da lei para repreender o filho e levá-lo com o cuidado do controle até a idade adulta. Então, nós temos aí o sistema da guarda. Depois nós temos a questão dos alimentos. Alimentos é uma questão que a gente fala amplamente, que é tudo que o ser humano precisa para viver. Não só a comida e a bebida, mas também o vestuário, o medicamento, a escola, o material escolar, o convívio social, o transporte, enfim, tudo aquilo que a pessoa precisa poder viver adequadamente, dignamente. Não quer dizer que tenha que ter luxo, mas dentro da medida dos 2 pais, da proporção do recurso de cada um, essas crianças e adolescentes deverão ser alimentadas. Então, nós vamos, dentro do sistema jurídico, enquadrar a situação da família. Se a família vive junto, é óbvio, há uma natural divisão. O pai trabalha, a mãe trabalha, cada um contribui com um pouquinho do seu salário, paga-se um aluguel, faz uma compra do mês, compra um material escolar. Quando não há essa união, quando há uma separação dos pais, ou eles mesmos nunca foram casados, ou nunca moraram juntos, acabamos tendo que atribuir função para cada um deles. Olha, quem vai pagar a escola, quem vai pagar a alimentação, com quem o filho vai morar, tem que pagar o aluguel e assim por diante. Enfim, o importante é que os filhos estejam protegidos pelo pai e pela mãe. E pela mãe, na proporção dos seus recursos. Há de deixar bem claro isso. Não é que vai ser meio a meio para cada um, porque pode ser que um deles não tenha condição. Está desempregado momentaneamente, ficou doente, né? Claro. E muitas coisas acontecem. Por fim, temos esse sistema chamado sistema de visitas. Se o filho não mora na companhia dos 2 pais, por uma questão de separação, por exemplo, esse filho tem um direito amplo à convivência familiar. Não só com o outro genitor, com o outro pai ou com a mãe, mas também com os familiares desses. Com a avó, com o avô, com os tios, sobrinhos, né, que são os primos, que vão enquadrar a pessoa naquele amplo leque de proteção. A pessoa bem guardada, bem cuidada, bem alimentada, ela vai estar pronta para conviver sempre na escola, com as outras pessoas com a sociedade estranhas. De uma maneira geral. Exatamente. No próximo bloco, nós vamos continuar a falar sobre esse assunto. Fique conosco, nós voltamos já já.